Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trovadorismo. O trovadorismo é o primeiro período literário em língua portuguesa. Por volta do final do século XII até o século XIV a gente tem esse período. Então no finalzinho desse século XII foi escrita a primeira forma em língua portuguesa na literatura, que chama-se A Cantiga da Ribeirinha. O autor é o Paio Soares de Taveiroz. Então, esse é considerado o primeiro texto em língua portuguesa. Mas não é um português igual ao nosso português de agora. Ele é muito parecido com o espanhol. Ele é chamado de galego-português. Mais tarde, o português vai evoluindo e aí ele toma a forma do português como ele é hoje, mas ainda tem algumas fases até chegar ao português moderno. Esse autor da poesia era alguém da nobreza, era um fidalgo, na verdade, e ele estava apaixonado pela Maria Paz Ribeira. Acontece que essa Maria Paz Ribeira era concubina do Dom Sancho. Dom Sancho foi o segundo rei de Portugal. Concubina é amante. Então ele jamais poderia concorrer com o rei. Então ele escreveu essa cantiga, mas não disse o nome dela, apenas mais tarde descobriu-se que ele estava apaixonado por essa Maria Paz Ribeira, por isso Ribeirinha, Cantiga da Ribeirinha. Nesse período literário, nós temos o chamado teocentrismo. Os períodos literários vão alternando entre teocentrismo e antropocentrismo. Antropocentrismo é quando o homem, a razão, a ciência tomam conta, né? O homem é o centro do universo. E teocentrismo é quando a religião, Deus é o centro do universo, né? A religião é sempre a explicação para tudo. E aqui é a Baixa Idade Média, então as pessoas eram extremamente religiosas. E todas e quaisquer coisas, sejam elas boas ou ruins, isso era atribuído a Deus, à vontade divina. Quem escrevia essas cantigas? Primeiro, nós temos que lembrar que na Idade Média a educação não era de acesso de todos. Vamos dividir as pessoas em duas categorias. Elas eram homens e mulheres. E as mulheres não estudavam. Então, mulher já vamos descartar. Elas eram ou da nobreza, ou elas eram do clero, ou elas eram o resto das pessoas. Esse resto das pessoas, né, as pessoas comuns, normais, os pobres e os escravos, jamais estudavam e não aprendiam a ler e escrever. Então sobrava para os homens, que eram da nobreza, ou se caso alguém que não era nem da nobreza, mas que se tornasse do clero, então que fosse se tornar religioso, eles podiam aprender a ler e escrever. Logo, a literatura ela vai estar nesses dois âmbitos. O pessoal do clero escrevia textos religiosos, geralmente teatros, e eram teatros para ensinar moral, bons costumes. Acontece que surgiu aí uma literatura mais mundana, falando de temas que não eram religiosos. Aí essa literatura foi chamada de cantiga, e ela tem algumas peculiaridades. Essas cantigas eram escritas em versos e elas eram classificadas em líricas ou satíricas. As líricas, por sua vez, eram de duas formas, as de amor e as de amigo. E as satíricas eram de escárnio ou de maldizer. Sempre quem escrevia, como eu disse para vocês, era um homem, mas o eu lírico nem sempre é masculino. Não sei se vocês lembram, mas o eu lírico é a voz que fala na poesia. Quando você tem um texto em prosa, você tem o narrador. Quando você tem um texto poético, é o eu lírico.
Então, esse eu lírico às vezes é masculino e às vezes é feminino, porque quem escreve não é necessariamente a pessoa que está falando ou que está sentindo. Ela pode fazer de conta que é outra pessoa. Nas cantigas de amor, quem escreve é um homem, obviamente, todas é um homem, mas esse homem, essa pessoa está apaixonado por uma mulher e esse amor é impossível. Por que o amor é impossível? Por alguns motivos. Ou a mulher é da nobreza e o eu lírico não é, né, um vassalo, é pobre. Ou então a mulher é casada e ele não pode declarar o seu amor. Porque ainda hoje, uma pessoa casada, se alguém está apaixonado e consegue conquistar aquela mulher, já é um escândalo. Imagina na Idade Média. Na Idade Média, se uma mulher fosse abandonada pelo marido, ela era considerada uma prostituta. Então, jamais alguém que estava apaixonado com aquele amor platônico por alguém iria revelar esse seu amor para não fazer com que a pessoa que ele amava sofresse. Como na Idade Média tinha os feudos e o suzerano e os vassalos, né, o dono do pedaço e os escravos, e os vassalos sempre deviam obediência, vassalagem ao seu senhor. Aí o eu lírico, ele fazia de conta que ele era um vassalo e que a mulher que ele amava era a sua dona, né? Então ele devia obediência a ela, vassalagem a ela. E ele sempre dizia que ele estava coitado. O que é ser coitado? É ser sofredor. Sofrer por amor. Geralmente na poesia, esse eu lírico chama a mulher de minha senhor. Minha senhor seria minha senhora ou minha dona. E a coita ou o sofrimento amoroso, ele sempre diz ai. Ai é como se fosse a dor. E ele elogia a mulher. As palavras que ele usa para elogiar a mulher geralmente são fremosa e velida, que quer dizer bonita, bela, ou que ela tem bom siso, quer dizer que ela tem bom juízo, um bom senso. Ele sempre vai elogiar, ele vai elogiar a pele da mulher, os cabelos, o jeito de andar, o jeito de sorrir. Ela tem origem popular, é a origem ibérica, então uma linguagem bem simples, não é uma linguagem rebuscada. E aí tem a cantiga de amigo. A cantiga de amigo é um pouquinho mais complexa. Ela tem origem provençal, lá do sul da França. Então já tem uma linguagem mais culta, não é uma linguagem tão popular. Nessa cantiga de amigo, o eu lírico é uma mulher. E essa mulher está também sofrendo, mas nesse caso o amor dela não é impossível, porque ela está sofrendo pela ausência do namorado. Mas ela não chama de namorado, ela diz amigo. Ela pergunta se o céu, as ondas, se as pessoas, os elementos da natureza viram o seu amigo. E o amigo, então, é o namorado ou o noivo. E por que ela está sentindo a ausência desse amigo, desse namorado, né, desse noivo? Porque na época, ou o namorado tinha ido para uma batalha e talvez tenha morrido na batalha e nem volte mais, ou demore a voltar, ou então ele pode ter ido para uma expedição marítima, porque nessa época eles estavam em expansão marítima, então o namorado poderia ter ido para longe, e aí ela não sabe se ele vai voltar, se ele morreu, ou se apaixonou por alguma outra mulher nesse lugar para onde ele foi e não volta mais. E aí ela fica preocupada com isso. A cantiga de escárnio
também uma poesia, né, uma música que tira sarro, satiriza as pessoas. Geralmente as pessoas satirizadas são as da nobreza, né, as pessoas da alta classe, da alta roda social. A de maldizer também satiriza. A diferença entre as duas é que a de escárnio é mais uma piada, assim, algo engraçado, e não se fala de quem, não se diz o nome da pessoa. Já a de maldizer é mais direta, mais mal educada, às vezes até usa palavrões, palavras de baixo calão, e fala o nome da pessoa. Então, se fosse para comparar assim na linguagem de hoje, o escárnio seria um meme, um memezinho assim, um meme. E a de maldizer, mais um bullying, né? Alguma coisa mais forte, mais drástica. Então, esse tipo de literatura perdurou por um pouco mais de 2 séculos. Ainda durante esse período teve as novelas de cavalaria, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, eu vou ler alguns trechinhos dessas cantigas para a gente ilustrar um pouquinho. Então, essa aqui do João Garcia Guilhade é uma cantiga de amor. Ele diz assim: pero já não posso guarir, cá já cegam os olhos meus por vós, e não me vale Deus nem vós, mas por vos não mentir, enquanto eu vos me senhor vir, sempre meu querria viver e atender e atender. O que significa na nossa linguagem de hoje: sei que a sofrer estou condenado, e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis nem vós, nem Deus. Mas se sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, quer dizer, eu puder ver você, Senhora, vivendo assim eu quero estar e esperar. Um exemplo de uma cantiga de amigo é do Martim Kodaks. A mulher, né, o eu lírico, diz: ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, ai Deus se verá cedo. Então ela está perguntando para as ondas do mar, lá da região da Baía de Vigo, que é uma praia em Portugal, se essas ondas viram o amigo, o namorado dela. Ai Deus se verá cedo, quer dizer, será Deus que ele virá logo, que ele vai voltar logo? Não vai demorar muito? Ondas do mar levado, se vistes meu amado, ai Deus se verá cedo. Se vistes meu amigo, o porquê eu suspiro, quer dizer, aquele por quem eu suspiro, que eu estou com vontade de ver ou que tenho saudade, ai Deus se verá cedo. Se vistes meu amado, porque hei gran cuidado, ai Deus se verá cedo. Um exemplo de um trecho de uma cantiga de maldizer, que é aquela que satiriza, mas não diz o nome da pessoa. É do João Garcia Guilhade também. Ai, dona feia, foste vos queixar que nunca vos louvei em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei toda a vida. E vedes como eu vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Então ele está chamando a mulher de feia, de velha e de louca, né? Sandia é louca. Então essa anterior que eu falei é de escárnio porque não fala o nome da pessoa. Agora uma de maldizer. Dom Bernardo, pois trazeis convosco uma tal mulher, a pior que conheceis, que se o alguazil souber, açoitá-la quererá. A prostituta queixar-se-á, e vós assanhar-vos-ei. Então, recapitulando, nós temos nesse período, então, as cantigas, que eram escritas em galego-português. Quem escreviam eram os homens, e, em geral, eram pessoas nobres, ou da corte, pelo menos, né? Que os textos são divididos em líricos e satíricos.
Os líricos vão falar de amor e os satíricos vão fazer crítica às pessoas da sociedade. A voz lírica da cantiga de amor é masculina e sempre é alguém apaixonado por uma mulher, e essa pessoa sofre coita amorosa, né, o sofrimento de amor, porque o amor é platônico, é um amor não correspondido. E ele faz a convenção amorosa, a vassalagem amorosa. O local sempre é o ambiente da aristocracia. É uma poesia mais simples, com uma linguagem mais popular. A cantiga de amigo tem o eu lírico feminino, é uma mulher que fala da falta do marido, na verdade do noivo ou do namorado, que saiu para uma guerra ou para uma grande expedição e demora a voltar. A linguagem é um pouquinho mais culta, ela é de origem provençal. Nas duas, geralmente tem a presença do refrão ou do paralelismo, que seria aquela repetição. E a cantiga de escárnio é aquela cantiga mais irônica, com trocadilhos, com piadinhas, com ambiguidades, mas não fala o nome da pessoa satirizada. Já de maldizer é mais direta, mais agressiva e às vezes até obscena. E a pessoa, se não é nomeada, ela é facilmente identificada. Essas cantigas satíricas são para satirizar as personalidades da época, né, da aristocracia. Alguns grupos sociais, até clérigos, como judeus, as freiras, às vezes judeus, soldadeiras, prostitutas. Então, as pessoas todas são satirizadas aí. Então, por hoje é isso e até uma próxima.